Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Olá, amigos ouvintes da Web Rádio Fraternidade. Meu nome é William Jacob e estamos mais uma vez iniciando o programa Estudando as Obras de Leon Denis. Neste programa nós continuamos então o estudo e reflexão a respeito do livro Depois da Morte, publicado por Leon Denis no ano de 1890. Na semana passada falamos um pouco a respeito do capítulo 3, intitulado O Egito. E nessa semana nós faremos então o estudo do capítulo seguinte, que é o capítulo 4, que intitula-se A Grécia. Neste capítulo, Leon Denis então vai nos mostrar a importância que teve a Grécia Antiga, para que hoje nós tivéssemos muitos avanços na humanidade, na sociedade, em vários aspectos. Leon Denis começa nos chamando a atenção, bem no início deste capítulo, nos dizendo: entre os povos iniciadores, não há nenhum outro cuja missão se manifeste com maior brilho do que a dos povos da Elade. Elade, meus amigos, é o nome como era chamado a Grécia antigamente. Leon Denis continua: a Grécia iniciou a Europa em todos os esplendores do belo. É da sua mão aberta que saiu a civilização e seu gênio. Há 20 séculos de distância irradia ainda sobre nosso país. Por isso, apesar das suas dilacerações, suas lutas intestinas, apesar da sua queda final, permaneceu como objeto de admiração para todas as idades. Muito normal, meus amigos, ainda hoje nós admirarmos a filosofia grega, aqueles homens sábios, os filósofos, que tinham um pensamento tão elevado, eram muito inspirados pelos espíritos superiores. E aqui Leon Denis nos cita nesse capítulo vários nomes de grande importância para a Grécia Antiga, mas nós conhecemos talvez aqui 4, principalmente, que é Pitágoras, Aristóteles, Sócrates e Platão. Esses dois últimos, Platão e Sócrates, tiveram um papel importante na codificação espírita. Eles deixaram mensagens para Kardec, e Kardec chegou a publicar algumas no Livro dos Espíritos e também no Livro dos Médiuns. Outro fato importante relacionado a Platão e Sócrates e ao Espiritismo é que Allan Kardec fez questão de colocar na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo as semelhanças, a proximidade daquilo em que Sócrates e Platão falavam há 2.300 anos antes do Espiritismo e aquilo que agora a doutrina espírita vem nos trazer. Porém, é claro, com a maior amplitude, com a maior iluminação, porque agora nós temos, todos nós aí, já um certo avanço intelectual e moral que nos facilita a compreensão dos princípios da doutrina espírita, mas que eles já eram, em grande parte, e de modo muito semelhante, ditos por Sócrates e Platão antes mesmo de Jesus Cristo. Então Kardec nos diz que esses dois homens, esses dois gregos, eles foram precursores da mensagem de Jesus e também da mensagem espírita. Ou seja, eles vieram preparar o terreno, eles vieram antes já abrindo os olhos, abrindo os ouvidos daquelas pessoas, para que compreendessem melhor então a mensagem do Cristo e a mensagem também do Espiritismo. Em relação a essa questão de doutrina secreta ou ciência aberta, Leon Denis nos diz que Sócrates e Platão popularizaram os mesmos princípios do que gregos de antes deles. Porém, estendendo-os num círculo mais vasto, inauguraram então o reino da ciência aberta, vindo a substituir o ensino secreto.
Então Sócrates e Platão não tinham essa preocupação de passar o ensino somente aos iniciados. Não, eles falavam publicamente a respeito de reencarnação, a respeito de imortalidade da alma e outras coisas mais. A respeito de Pitágoras, Leon Denis nos diz que é uma figura imponente que domina o grupo dos filósofos gregos. É Pitágoras, aquele filho de Eionia, que primeiro soube coordenar, esclarecer as doutrinas secretas do Oriente, fazer delas uma vasta síntese que abarcava simultaneamente a moral, a ciência e a religião. Sua academia de Crotona foi uma escola admirável de iniciação laica, e sua obra, o prelúdio desse grande movimento de ideias que, com Platão e Jesus, ia abalar as camadas profundas da sociedade antiga e levar suas ondas até as extremidades do continente. Pitágoras havia estudado durante 30 anos no Egito. Aos vastos conhecimentos juntava essa intuição maravilhosa, sem a qual a observação e o raciocínio nem sempre são suficientes para descobrir a verdade. Aqui então, Denis nos chama a atenção de uma particularidade que Pitágoras tinha, que era a questão da intuição. Tinha uma intuição muito alta, muito aproximada aí dos espíritos que nós poderíamos dizer de espíritos evoluídos, espíritos bons. E ele nos diz que somente a observação e o raciocínio, em alguns momentos, acaba não sendo suficientes. Então, Pitágoras, além de ter uma inteligência notável, ainda tinha também uma intuição que, de certo modo, o auxiliava nessa sua busca pela verdade. No momento que também Leon Denis nos chama a atenção, nos dizendo que toda a Grécia acreditava na intervenção dos espíritos nas coisas humanas. Sócrates tinha seu daimon, ou gênio familiar. Então aqui ele nos diz então que já nessa época o pessoal tinha uma compreensão da interferência do mundo espiritual no mundo terreno. Sócrates falava disso com enorme tranquilidade. Ele assumia que tinha um daimon. E aí os irmãos podem assustar, mas na época a palavra daimon não tinha esse valor negativo que as religiões ortodoxas, as religiões, principalmente a católica e a protestante, deram a essa palavra como sendo algo maléfico, algo mal. Mas não. Antigamente o termo daimon significava simplesmente um espírito. Poderia ser bom, ou poderia não ser bom, poderia ser um espírito mau, mas que não tinha então essa questão que as pessoas dão hoje. Em outro ponto, Leon Denis nos diz que por toda parte na Grécia, como no Egito e na Índia, os mistérios consistiam numa única coisa: o conhecimento do segredo da morte, a revelação das vidas sucessivas e a comunicação com o mundo oculto. Esses ensinos e essas práticas produziam nas almas impressões profundas, davam-lhes uma paz, uma serenidade, uma força moral incomparáveis, que a gente nota então que essa força também que o Espiritismo vem nos trazer hoje, que é o conhecimento do segredo da morte. Tinham plena convicção da imortalidade da alma, ao passo que as pessoas se assustavam pelo modo com que Sócrates enfrentava ali o seu julgamento, enfrentava os momentos que antecederam a sua morte. Conta-se em alguns textos relacionados aos últimos dias de Sócrates, que enquanto esteve na prisão, algumas pessoas procuravam facilitar para que Sócrates fugisse da prisão, livrando-se então da morte, mas ele tranquilamente dizia que não fugiria, e negava então a liberdade do corpo físico, porque sabia que devia ali cumprir esse exemplo que ele também veio nos dar, não na proporção do Cristo, mas numa proporção menor, porque o Cristo é inigualável nesse quesito imortalidade e ensinamentos a respeito da vida futura, mas Sócrates demonstrava ali uma convicção e uma certeza de que a sua vida continuaria. Chamava a atenção também, narra alguns textos sobre a morte de Sócrates, que ele causou espanto nas pessoas que lhe deram o veneno, a cicuta, porque ele bebeu com tranquilidade até a última gota
do veneno que lhe deram. Só para nós termos uma noção, então, da certeza da continuidade da vida. Então, os gregos também tinham conhecimento a respeito das vidas sucessivas, da reencarnação e da comunicação com o mundo oculto, como já falamos antes. E aqui Leon Denis confirma o que nós sabemos hoje, que esses princípios nos dão uma tranquilidade, nos dão uma serenidade, uma força moral, que as pessoas que não compreendem e que não acreditam não têm. Aquele que não tem a compreensão da imortalidade da alma tem uma tendência muito maior de se desesperar, de entrar no desequilíbrio, no desespero, que lhe trará consequências agravando os problemas que porventura chegam até nós. Daí a importância de nós estudarmos, de refletir, de buscar aumentar o nosso conhecimento a respeito não só da parte moral e religiosa, mas também da parte científica que a doutrina espírita vem nos trazer. Porque a doutrina espírita se difere das outras porque todas as religiões falam da imortalidade da alma. A doutrina espírita não apenas fala, como comprova que a alma é imortal. Que além do corpo físico nós temos uma vida muito mais radiante, muito mais plena do que essa que nós temos atualmente. Então, meus amigos, Leon Denis conclui esse capítulo nos dizendo que, em resumo, a doutrina secreta, mãe das religiões e das filosofias, reveste-se com aparências diversas no decorrer das idades, mas em toda parte a base permanece imutável. Nascida na Índia e no Egito, ela passa daí para o Ocidente com a onda das migrações. Nós a encontraremos em todos os países ocupados pelos celtas. Escondida na Grécia, nos mistérios, revela-se no ensino dos sacerdotes, tais como Pitágoras e Platão, sob formas cheias de sedução e de poesia. Então nós vemos esses ensinamentos, que Leon Denis nos fala aqui de doutrina secreta, como nós estudamos aqui nas semanas anteriores, na Índia, no Egito, agora na Grécia, e em outros povos também não foi diferente. Mas hoje a doutrina espírita, ela vem nos elevar, nos possibilitar a compreensão dessa doutrina que há séculos ou milênios atrás era possível apenas aos iniciados, difícil compreensão, mas que hoje está aí a nosso alcance, está aí para aqueles que de boa vontade quiserem estudar e compreender o quão maravilhosa e quão magnífica é a doutrina espírita. Meus amigos, na próxima semana, então, nós estudaremos o próximo capítulo, o capítulo 5, onde Leon Denis falará sobre a Gália. Fica o nosso convite a todos os ouvintes da Web Rádio Fraternidade e o nosso forte abraço e até lá. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.